Bom, eu já mostrei a vocês como instalar as gavetas, como fazer as gavetas do roupeiro, as gavetas padrão. Agora eu vou ensinar a vocês como fazer esse tipo de gaveta, né? Em vez de deixar os 30 milímetros de fora a fora, vamos fazer esse modelo aqui, ela fica mais justa, né? Uma com a outra. E outra coisa que é muito importante, sem aparecer nenhum parafuso na lateral na montagem da caixa. Conforme eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Não tem nenhum parafuso aqui na lateral das gavetas. A montagem da caixa, ela é feita, os parafusos vão ficar escondidos por trás da frente da gaveta. Eu vou explicar a vocês como fazer isso, como fazer para que o fundo também das gavetas fique embutido, não aparece, como vocês puderam perceber, na lateral das gavetas o fundo não aparece. E outra coisa, eu vou mostrar a vocês outra forma de instalar as gavetas sem muito problema com matemática, de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil e serve tanto para roupeiro quanto para qualquer outro gaveteiro. É mais simples e é uma forma excelente de parafusar, perfeito. Então, eu vou explicar a vocês agora como montar a gaveta, como fazer a caixa da gaveta para que o fundo fique embutido e os parafusos não apareçam na hora aqui na montagem da gaveta. Mas para isso, vocês vão precisar ter uma serra. Esse tipo de gaveta, vocês vão precisar ter uma serra em casa, né? Ou uma tupia. Uma tupia pode ser a manual mesmo, vocês vão precisar de uma fresa para fazer os rebaixos. Vou explicar. Bom, essa aqui é a lateral da gaveta. Primeiro eu vou explicar aqui sobre a contrafrente. Bom, essa aqui é a contrafrente, né? Nós vamos cortar normalmente a contrafrente. Vamos fazer a nossa matemática, cortar a contrafrente. Depois, nós vamos, ó, isso aqui é um rebaixo que foi feito. Eu fiz na serra mesmo. Como fazer esse rebaixo? Vocês vão deixar 5 milímetros o paralelo da serra, né? 5 milímetros até a serra, ali por dentro, entre a serra e o paralelo, 5 milímetros. A gente coloca o paralelo da serra, entre o paralelo e a serra, 5 milímetros. Por dentro, ali entre a serra e o paralelo, 5 milímetros. E na altura, nós vamos colocar 10 milímetros, a serra 10 milímetros elevada acima da mesa. Mas uma coisa muito importante, e é sério isso, para vocês fazerem esse tipo de coisa com a serra, é bom vocês fazerem isso aqui que eu vou deixar aqui, ó, essa foto aqui. Então, por quê? A gente coloca um MDF, né, de 3 milímetros ou de 6 milímetros em cima, faz o corte ali, para ficar o vão ali entre a serra, né, e aquele buraco que tem da serra, onde encaixa a serra na máquina, ficar bem estreitinho. Para quando a gente for passar essa peça em pé, não ter o perigo, o risco disso daqui entrar entre a serra e ali aquele vão ali que tem na máquina, né, na fresa que tem ali na máquina onde fica encaixada a serra. Não ter o risco disso aqui entrar ali dentro, porque você pode correr o risco de danificar a peça e até mesmo pegar a peça entrar e você ir com a mão na serra, é um risco muito grande. Então o que a gente faz? Então a gente faz isso, que está aqui, ó, a foto está aqui explicando exatamente isso aqui, muito fácil. Aí ó, o paralelo vai em cima, aí a gente começa.
Após colocar, então, 5 milímetros, a serra realmente vai passar a peça deitada, né? Ela vai estar 5 milímetros entre a serra e o paralelo, né? Então nós vamos passar, e 10 milímetros a serra na altura. Vamos passar a peça deitada na serra, dessa forma aqui mesmo, deitada. O que acontece? Ficou 5 milímetros pro lado de dentro da serra. A serra tem 3 milímetros de espessura, então vai dar esses 8 milímetros, aqui entre a borda e o rebaixo, né? Então a gente vai passar todas as peças, todas, as laterais e as contrafrentes. Vamos passar todas elas dessa forma. Depois vocês vão continuar deixando a serra com 10 milímetros na altura. Vamos colocar o paralelo com 12 milímetros entre a serra, a parte de dentro da serra e o paralelo. No caso, 15 milímetros do paralelo até a parte de fora da serra. Por quê? Tem que ficar 15 milímetros a distância do rebaixo. Depois que passar todas as peças dessa forma, nós vamos colocar esses 15 milímetros e vamos passar as laterais da gaveta. As laterais da caixa da gaveta, o topo das laterais, que no caso seria aqui. Para quê? Para a gente fazer isso aqui. Ó. Nós vamos só passar ali. Passou todas elas, né? Passou. Então todas elas já estão com um rasgo ali de 10 milímetros de altura. Na lateral da gaveta vai estar um rasgo aqui e aqui. Aqui vai estar com 15 e aqui vai ficar no final aqui com 8 milímetros. Depois disso, agora nós vamos ter que tirar a sobra da madeira aqui. Nós vamos colocar o paralelo novamente com 5 milímetros por dentro, né? 5 milímetros por dentro. Vamos elevar a serra com 15 milímetros de altura, a serra, 15 milímetros, e vamos passar só as laterais da gaveta em pé. Vamos passar em pé as laterais da gaveta, vai sobrar os 5 milímetros na borda, 10 milímetros vai fazer o rebaixo e 15 milímetros vai ficar aqui. Para quê? Para quando parafusarmos, olha só, nós vamos parafusar aqui, na contrafrente, né? Vai ser a contrafrente que vai ser parafusada e a traseira lá, o fundo da gaveta. Não se esquecendo que no plano de corte, desse tipo de gaveta, vocês não vão mais descontar os 15 milímetros de cada lateral da caixa da gaveta. Vocês vão descontar só 10 milímetros das duas laterais. Por quê? 5 milímetros de um lado, que é o que vai sobrar aqui, e 5 milímetros do outro lado. Então, por exemplo, o vão tem 50 centímetros. O vão onde vai ficar a gaveta. Se a corrediça a gente desconta 2,7, né? Para depois ver quanto que vai ficar ali a caixa da gaveta, é 2,7 de corrediça. O vão para se instalar as corrediças. Então, nós vamos descontar 3,7. A gente vai descontar 3,7 do vão, 50 menos 3,7 vai dar 46,3. Vai ser o tamanho já da contrafrente e da traseira da gaveta. Certo? E a profundidade, vocês já sabem, se tiver 45, fazer a profundidade em 40, se tiver 50, a profundidade de 45. Então, é isso aí. É muito simples. Então, após fazermos os rebaixos, né? Esse aqui de 15, a gente faz 15 milímetros aqui, deixa 5 milímetros aqui de borda no MDF, e aqui na parte de baixo do fundo a gente põe 8 milímetros aqui na profundidade, 10 milímetros aqui também, 5 milímetros, sempre sobrando 5 milímetros em volta.
Então, gente, como eu falei, a gente coloca uma peça, no caso nessa serra aqui, é uma serra grande, então dá para usar até uma peça de 6 milímetros, né? A gente coloca aqui, trava ela, você pode abaixar a serra e ir levantando para fazer o rasgo, não tem problema. Isso aqui é uma peça que a gente já tinha aqui, a gente usa sempre a mesma peça. Primeiro, olha aqui, a gente usa deixando 15 milímetros exato por fora. Você pode colocar, ir colocando assim, até ficar zeradinho com a serra aqui, né? E 10 milímetros de altura a serra para poder sobrar 5 milímetros aqui. Isso aqui a gente vai fazer em todas as laterais da caixa da gaveta. Então, vamos fazer. Após terminarmos todas as laterais, aqui é a lateral da caixa da gaveta, nós vamos colocar agora 5 milímetros por dentro da serra. Ó, 5 milímetros por dentro. Nós podemos pegar um pedacinho, aí testando aqui. Nós pegamos um pedacinho de MDF e vamos fazer um teste aqui para ver se está dando certinho 5 milímetros. Aqui a gente mede certinho. Então, está na medida certa. Agora nós vamos passar todas as peças, a parte de baixo que é onde vai ficar rebaixado o fundo, para ficar escondido o fundo da gaveta. Todas elas, tanto nas laterais da gaveta, quanto nas frentinhas, contra a frente e traseira da gaveta, em toda a caixa. Filmar, você tá falando? Filmar. Pode continuar. Na hora do barulho você põe música, hein? Mas você tinha falado 5 milímetros. Por dentro. Ah, tá. Dá 8.
Pronto, gente. Após passar todas elas agora com 5 mm por dentro, nós vamos subir a serra, deixar os 5 mm por dentro. Vamos subir, deixar a serra na mesma altura aqui do MDF, 15 mm, no caso da gaveta com 15. Ó, a gente deixa aqui na mesma alturinha e vamos passar todas as laterais que a gente fez, esses rebaixos aqui, em pé, para tirar essa sobra aqui. Ó. Então, vamos deixar... Espera aí. É agora a utilidade dessa peça. Por quê? Se nós vamos passar em pé e não tem essa peça de madeira aqui, o furo aqui, o rasgo onde tem a serra é muito largo. Isso aqui pode entrar para dentro e estragar a peça ou até machucar sua mão. Então essa madeira fica com a beirada da madeira aqui, quase encostada na serra, que impossibilita da madeira entrar para dentro aqui da fresa onde fica a serra. Aí fica mais seguro. Então vamos lá. A gente verifica se está certinho. Então está certinho. Vamos passar todas elas, ó. Liga o ar lá para mim, por favor. Pronto, após passarmos todas as laterais da caixa da gaveta, fazendo esse rebaixo, agora nós vamos tirar essa sobra aqui. Nós vamos continuar deixando os 5 mm por dentro e vamos baixar a serra até dar os 8 mm de altura, que é a altura aqui do rebaixo mais o raso da serra, ó. Então tá mais ou menos certinho. Aí nós vamos passar todas as peças agora, tanto essas que são as laterais, a contrafrente e a traseira da caixa da gaveta. Aí nós vamos verificar, ó, a serra está entrando um pouquinho para dentro, então vamos baixar ela mais um pouquinho. Olha, agora sim, agora está perfeito. Agora a gente passa todas elas. Ó.
Após fazermos todo o rebaixo, eu vou explicar para vocês como é que vai ficar a gaveta. Essa aqui é contra a frente e a traseira. Nós vamos parafusar na lateral dessa forma. Aqui é o rebaixo no fundo, então vamos pôr os dois rebaixos para baixo. A contra a frente vai ser encaixada aqui nas laterais da gaveta. Nós vamos parafusar pela contra a frente e a traseira. Dessa forma, aqui, ó. Vamos parafusar dessa forma, ficando assim o rebaixo lá onde a gente vai encaixar o fundo e os parafusos vão ficar escondidos atrás da frentinha da gaveta. E nas laterais da gaveta, as laterais não ficam aparecendo parafuso nenhum. Aliás, na gaveta inteira, na parte de trás só que vai ficar os parafusos onde ninguém vai ver. O parafuso da contra a frente vai ficar escondido pela frente da gaveta e na traseira sem parafuso nenhum. Isso é lógico, a gente monta as gavetas depois que passar as fitas de borda. Depois eu vou mostrar para vocês como é que ela fica montadinha. Com o fundo escondido, os parafusos também ficam totalmente escondidos. Fica show de bola. Isso que fazendo a gaveta dessa forma, vocês não vão descontar mais no vão lá da gaveta os 30 milímetros das laterais da gaveta. Vocês vão descontar só 10 milímetros. E a contra frente vai aumentar 20 milímetros. Em vez dela ficar por dentro, ela é encaixada aqui dentro da lateral. Então, se o vão da gaveta tem 30, nós não vamos descontar mais 5,7. Nós vamos descontar 3,7, que é os 10 milímetros da lateral da gaveta e mais os 27 milímetros das corrediças. Só isso. Deu para entender, né? Então depois eu mostro para vocês como fica a montagem dessa gaveta. Pronto, né? Aqui está ela de cabeça para baixo. Tá vendo? Sobrando aqui, ó, 5 milímetros de cada lado por 8 milímetros de profundidade. Nós vamos cortar o fundo nessa medida. Nós vamos medir aqui até aqui por dentro, né? É a mesma coisa aqui na profundidade e largura. Nós vamos cortar o fundo, vai ficar por dentro, e nós vamos parafusar o fundo aqui no rebaixo, onde vai ficar escondido os parafusos, o fundo vai ficar escondido, vai ficar tudo escondidinho. Então, vou montar, vou fitar essas gavetas, passar a fita de borda e depois montar elas e mostrar para vocês como é que fica. Pronto, gente, a gavetinha já está parafusada, a caixa da gaveta. A gente usa o mesmo parafuso 3,5 por 40, né, normal, a gente parafusa usando esse rebaixo aqui, o que sobra. A gente põe o parafuso um pouquinho inclinado para fora, para poder pegar bem aqui no meio, não correr o risco de sair aqui para dentro. Aí ficou o rebaixo do fundo, ó, tá vendo? Aí vocês tiram a medida direitinho por dentro, o fundo é encaixado, ó. O próprio fundo já esquadreja a gaveta. Depois é só a gente parafusar. Pode usar um escariador. Agora a gente usa o parafuso 3,5 por 25.
A frentinha, olha só, o fundo não aparece, tá vendo? Essa aqui é a lateral da gaveta. A frentinha, depois nós vamos parafusar ela aqui, ó. Então vai ficar dessa forma. Os parafusos não aparecem, né? A única coisa que vai ficar aqui é a corrediça. O único parafuso que fica é na parte de trás. Só que ninguém vai enxergar a parte de trás, né? A não ser que tire a gaveta para fora do móvel. Fica muito legal. O mesmo vocês podem fazer com as laterais de roupeiro, base, teto, para embutir o fundo. A mesma coisa, da mesma forma. Vocês vão fazer aquele rebaixozinho, né, do fundo, de 10 por 8 milímetros de profundidade, deixando 5 milímetros na beirada, nas laterais do roupeiro, na base e no teto. Se for porta de sobrepor, não esquecer de descontar nas divisórias os 8 milímetros do fundo. Por exemplo, se for porta de sobrepor, o roupeiro tem 55, então as divisórias vão ter que ter 54,2. As laterais 55 normalmente, base, teto. Aí vocês vão fazer o rebaixo do fundo e fazer as divisórias com 54,2 para ficar zerado na frente. Então é isso, gente. É muito fácil fazer. É lógico que esse tipo de coisa que vocês vão ter que usar uma tupia ou a serra, conforme eu mostrei. Então agora eu vou montar a caixa da gaveta, essa caixa, vou mostrar a vocês como é que fica, né? Vou montar a caixa e vou mostrar a vocês como instalar as corrediças, a frentinha da gaveta e as corrediças, para que não precise ficar medindo muita coisa ali para instalar as corrediças. Uma forma muito simples e serve tanto para roupeiro quanto para qualquer outro gaveteiro. Agora, sobre essa frentinha, como é que a gente faz? Aquela frentinha que eu ensinei para vocês antes, ela tem 17, né? Deixando 3 em cada lado. Essa daqui, se o vão aqui é 80 e são 4 gavetas, 80 dividido por 4 dá 20. Então eu fiz as frentinhas com 19,5. Depois que eu coloquei a fita, né, a fita de borda, ficou 19,6 mais ou menos. Para sobrar o espaço em cima, embaixo, tal. Sobrou, tá vendo? Uns 3 milímetros para cada lado. E agora esse corte aqui, isso aqui é bom você fazer com uns 30 milímetros de profundidade, aqui, uns 30 milímetros. Agora, essa largura aqui não tem um padrão, isso aí vai do gosto de vocês, né? Do gosto do cliente. Mas como é uma gaveta grande, eu gosto de fazer esse corte bem grande. Eu fiz isso daqui, ó, cortei reto, risquei, né? Cortei com a tico-tico mesmo, uma serrinha bem fininha. Risquei aqui com uma lata redondinha, fiz o risco, cortei e assim fiz todas elas. Fitei aqui normalmente. E então, agora eu vou explicar a vocês como fazer a instalação das frentes já na caixa da gaveta e as corrediças já no local, para que na hora que a gente encaixa fique tudo certinho. Bom, a caixa da gaveta está montada, ó. Montei ela normalmente, olha aqui, gente, como é que fica o fundo, fica embutido, tá vendo? Ele fica por dentro. Ó. Os parafusos, eles ficam parafusados. A gaveta é parafusada pela contrafrente e pela traseira aqui, certo? Agora eu vou explicar a vocês como montar, colocar a frentinha, sem precisar medir muito, ter aquela matemática toda para poder dividir ali, para dar certinho as gavetas. O que a gente faz? Primeiro, vocês podem colocar lá no vão. Eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Esse roupeiro, ele é tamponado. Então, eu só coloquei o afastamento, que é o engrosso, ó, só aqui do lado onde a porta abre. Do outro lado, como vocês podem ver, ó,
Eu coloquei o afastamento. O afastamento eu coloquei 20 milímetros para dentro, né? 2 centímetros recuado para dentro, a régua de afastamento. E do lado de cá, eu coloquei já direto, a corrediça direto aqui na lateral. 20 milímetros afastada, a corrediça recuada para dentro. Para ficar reto com a corrediça aqui no afastamento. Para ficar na mesma direção, o afastamento, a corrediça fica zerada no afastamento, ou o afastamento fica 20 milímetros para dentro, e a corrediça aqui fica 20 milímetros para dentro da lateral. Agora, vou explicar uma coisa. Vocês podem colocar as corrediças primeiro aqui, não tem problema. A parte da corrediça que vai aqui na caixa, pode colocar primeiro. Aqui, agora eu vou explicar como é que faz. O vão aqui é 80, certo? Se são 4 gavetas, então 80 dividido por 4 dá 20, correto? Então nós vamos colocar as corrediças no meio de cada gaveta. Por exemplo, se é 20 de espaço para cada gaveta, nós vamos riscar com 10 e colocar nos 10 centímetros exatos. Então, a mesma coisa, a gente vai colocar com 10, vou dar um exemplo aqui. São 4 gavetas, é 80, dividido por 4 é 20. Então, vou colocar com 10, com 30, com 50 e com 70. Então, vai ficar no meio de cada gaveta. Agora eu vou explicar com a frentinha, como que a gente faz. Então, o que a gente faz com a frentinha? Eu vou colocar a frentinha aqui, certo? Eu quero que fique essa folga. Como desse lado aqui a corrediça foi direto na lateral, e a corrediça ela tem mais ou menos 1,3 de espessura, então eu vou colocar a frentinha com 10 milímetros, eu vou recuar 10 milímetros aqui, só 10, que é para ficar aquela folga na lateral. Deixa eu pegar a trena. Então eu vou colocar 10 milímetros. Aqui eu vou deixar 5 centímetros, que é para sobrar aqui, ó, um pouquinho para a gente poder puxar a gaveta, para não ficar muito rente. Aí vai sobrar também lá embaixo um pouquinho, então eu vou deixar 5. Não tem isso aqui, não tem muito um padrão não, vai do gosto. Mas aqui, ó, 5. Do lado de cá eu vou deixar 10. Isso daqui é uma coisa que vocês não podem deixar de fazer, ó, 10 milímetros só, que é para sobrar a folga. Como a corrediça tem 13 milímetros. Pronto, agora eu vou parafusar. Então eu vou pôr. Deixa eu pôr os tapa-furo aqui para ficar mais bonitinho.
Pronto, agora o que a gente faz? Agora é muito simples, gente. Nós vamos medir o meio exato da frentinha. Então essa frentinha aqui tem 19,6. Qual que é o meio? Vai dar 9,8. Então vai dar aqui 9,8, né? A gente mede aqui o meio exato, 9,8. Então a gente vê aqui na caixa da gaveta quanto que vai dar. Então aqui deu 8,4. Então a gente vai pular 8,4. Aí nós vamos riscar. Pronto. Agora nós vamos parafusar. O parafuso vai ficar exatamente no risco. Ó. Peraí, deixa eu pegar o parafuso. Vê se dá para mostrar aqui, por favor. O risquinho. Então, a gente coloca onde vai o parafuso, bem no risquinho ali. A mesma coisa lá do outro lado. Põe aqui no risquinho. Ó. O parafuso foi exatamente no risco ali onde a gente fez o risco com lápis. E agora a gente faz a mesma coisa do outro lado. Então, na parte de trás deu 8,4. E aqui, na frentinha, deu 9,8, né? 9,8. Vamos conferir aqui. Correto. Então, mesma coisa, ó, a gente risca. É o meio, gente, é colocar a corrediça no meio, não no meio da caixa da gaveta. É no meio da frentinha da gaveta. Então, ó, automaticamente, e aí a gente colocando no meio lá também, não precisa dividir o tamanho da frente. É só dividir, se são 4 gavetas, você divide o vão por 4. E depois coloca as corrediças no meio. Isso vale para qualquer gaveteiro. Quer ver, ó? Pronto. Lá foi colocado com 10 centímetros para cima no meio, porque como o vão é 20, ó, vai ficar todas elas iguais. Olha, gente. Tá vendo? Olha só como que fica todas elas iguais. Até os espaços entre uma gaveta e outra fica igual. Porque foi tudo colocado no centro, no meio. Agora, não se esqueçam de uma coisa. Esse roupeiro é tamponado. Então não precisa dar o desconto daqueles 15 milímetros que a gente dá, 10 milímetros, por causa do trilho da porta. Então eu dividi o espaço inteiro. Se vocês forem fazer um roupeiro normal, né, que não é tamponado, então vocês têm que descontar a altura ali do trilho. Não se esqueçam. Aí se tem 80 de vão, vocês têm que somar por 78,5, né? Para descontar ali o trilho e depois dividir. Então é muito simples, viu, gente? Então é isso aí. Dessa forma não tem aquele quebra-cabeça de matemática para você fazer, para ver se dá tudo certinho. Você só faz a matemática do plano de corte, né, o vão que você quer entre frentes, e depois colocar as corrediças só no centro. E muito importante, não se esqueçam, se for fazer esses rebaixos com a serra, colocar o MDF, conforme mostrei na foto, para que não corram riscos de danificar a peça
nem riscos de se machucarem. Tá ok? Então até a próxima aula.